Aleluia, que alegria estar aqui nessa noite, que alegria ver as promessas do Senhor se cumprindo nesse ministério, amém? Queria convidar vocês agora a se colocarem de pé, vamos dar início ao nosso culto. Queria convidar para as pessoas que estão chegando agora aí, estarem se colocando dentro aqui do templo, vamos dar início ao nosso culto, amém? Será que você poderia juntamente comigo fechar os seus olhos? Vamos fazer uma oração, convidando o Espírito Santo para esse lugar aqui nessa noite. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Senhor. Pai, que o Senhor possa ser real nesse lugar, Pai. Espírito Santo de Deus, se faça real nesse lugar, nós te convidamos, Pai. O Senhor é o convidado de honra nessa noite, Pai, aqui nesse lugar, Pai. Tudo que estamos fazendo aqui é para a honra e glória do Seu nome. E desde já nós queremos declarar, Pai, que não há outro grandioso, não há outro tão poderoso, não há outro digno de toda honra, toda glória como o Seu nome, Pai, como o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Será que você poderia declarar que Ele é santo? Declare nessa noite, começa a abrir a sua boca e declare que Ele é santo, querido, santo. Glória pra sempre, teu é o domínio.
Cadê a igreja do Senhor nessa noite? Tem alguém aqui? Aleluia! Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Declara, estamos de pé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Batidos, mas não destruídos. Cadê a igreja do Senhor nessa noite? Estamos de pé. Pelo que vemos e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, nós somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não. Declara, estamos de pé. Estamos de pé. Não caminhamos E não caminhamos pelo que vemos e o que nos move é o que nós temos. o que somos agora nessa noite. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Sabe o que é, querido? O mundo tem tentado diariamente silenciar a igreja do Senhor. Mas deixa eu te dar uma notícia, não está dando certo. Quanto mais eles tentam, mais igrejas estão crescendo nessa nação e no mundo inteiro. Olha a igreja do Senhor em Boca Raton aqui nessa noite. E nós estamos avançando. E cada dia mais nós estamos avançando para o alvo, amém? Então eu queria te convidar nesse momento a cantar esse verso comigo, amém? Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Declara o inferno. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões
param, a igreja do Senhor. Então tudo você viu O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. mais uma vez a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Só deixa declarar, não caminhamos. E não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move é o que nós temos. Tá bonito, nação santa, vamos declarar. E nação santa, nós somos a igreja. Vivemos tudo. Declara tudo que você tem, Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Olha a igreja do Senhor aqui nessa noite. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move é o que nós temos. Cadê a nação santa nessa noite? Nação Santa, nós somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aplauda o Senhor nessa noite, querido. Aleluia. Aleluia. Eu não sei você, mas eu vim aqui adorar nessa noite. Eu vim agradecer porque eu tenho muitos motivos para render graças aqui nessa noite. Eu queria te convidar nessa noite a deixar seus problemas do lado de fora. Você que entrou nesse lugar, eu sei que você entrou de um jeito, mas você vai sair de outro no poder do Espírito Santo, amém? Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Seja engrandecido nesse lugar. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar na sua cidade, e nele a minha vida está, e o caminho com a certeza de que ele virá. Levanta sua mão e declara: é Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Estou preparando o caminho,
Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e em a minha vida está. Eu caminho com a certeza que Ele virá. Senhor Deus nessa noite. Nós queremos se engrandecer nessa noite.
Nós estamos aguardando a sua volta. Maranata, Maranata, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, Senhor. Você poderia nesse momento abrir a sua boca e começar a declarar palavras de amor, palavras de exaltação. É para isso que você veio aqui nessa noite, para adorar, para agradecer ao único que vive e reina para sempre, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite, querido. Ele está aqui.
sua morada, a minha alma buscar, e nada me completava, a sua presença me faltava em mim, minha vida foi transformada. Por mim se entregou e os teus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou, e no lugar da morte vida profetou, e o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aí você pode adorar Ele com suas próprias palavras. Se você, assim como nessa canção, teve a vida transformada pelo Senhor e poder fiar no nome dEle, adore Ele nessa noite. Adore Ele nessa noite. Oh, se esvazie de toda preocupação, se esvazie de todos os problemas, para que Ele possa se encher da presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, meu Pai, que a tua presença, Jesus, ela é infalível. Jesus, clamamos diante de ti, porque o Senhor é o suficiente, é o que nos enche, Jesus. Quando estamos vazios ao procurar a ti, sabemos que somos completados, porque é o Senhor que vai te encher essa noite, é o Senhor que vai encher o vazio que você está procurando, é o Senhor, não é nada que esse mundo oferece, porque é tudo temporário. A presença do Senhor é o que? Que é permanente, é o amor que Ele nos mostrou a morrer na cruz por nós. Então hoje, Jesus, hoje oramos em tua presença, te entregamos esse culto de domingo, Jesus, esse culto maravilhoso que o Senhor está botando em nossas mãos, Jesus, esse culto que estamos fazendo para te honrar, porque toda honra e glória é tua, nada é nossa, Jesus, é o Senhor, Jesus. Oramos, Jesus, pelos agradecimentos de cada um hoje, Jesus, agradecimentos que cada um tem no seu coração, agradecimentos de trabalho, de família, de oportunidades que o Senhor nos dá e bota na nossa vida, Jesus. Também oramos pelos pedidos, Jesus, talvez você está aí ansiando por alguma coisa, esperando, querendo que Jesus faça um milagre. Então Ele fala, busque, vai atrás, porque Jesus é o Deus dos deuses, Ele é Deus, Ele que vai te dar. Em nome de Jesus, meu Pai, oramos e lhe agradecemos mais uma vez por esse domingo abençoado. Grande é o teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite, família Eclésia, podem se assentar. Hoje é um domingo muito especial, porque é o nosso primeiro domingo aqui na Eclésia de Boca Raton. E que bênção é estar aqui vendo vocês, vendo carinhas novas, vendo a promessa de Deus está sendo cumprida na vida dos eclesianos, entendeu? Na vida do pastor Léo e da pastora Renata. Que eles têm uma missão aqui e com a gente ajudando eles a cada dia, a gente vai prosseguindo, a mensagem de Deus sendo espalhada, é o que o Senhor nos ensinou a fazer. Amém? Então hoje eu gostaria de saber quem está nos visitando a Eclésia pela primeira vez. Se você pudesse levantar para a gente dar boas-vindas, seja bem-vindo. E a equipe Connect vai te entregar uma sacolinha, tá bom? Essa sacolinha vai dar algumas coisas para você preencher com as suas informações. Glória a Deus, mais uma vez, sejam bem-vindos todos.
gente tem um momento na Eclésia que chama Momento Connect. Vai passar um timer aqui de 1 minuto. E o que vocês vão fazer? Vocês vão levantar, sair dos seus lugares e cumprimentar. Então todo mundo levanta. Você vai ir atrás de alguém que você não conhece, dá um abraço, entendeu? 1 minuto. Ó, no 3, 2, 1 e tá valendo! Glória a Deus pela vida dos jovens, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela nova geração da Igreja do Senhor. Bem, na nossa igreja, na Eclésia, a gente preza muito em preparar a futura geração. Então, por isso que sempre vocês vão ver aqui no altar adolescentes, jovens, trazendo uma palavra, orando, porque nós precisamos preparar os nossos filhos, preparar a igreja do Senhor para o próximo tempo. E que alegria estarmos aqui juntos nessa noite, gente. Eu estava ali no meu lugar e no meu coração assim estava um misto de sentimentos. Porque agora em maio, dia 11 de maio, vai completar 7 anos que a nossa família chegou aqui na Flórida. E nós chegamos aqui para essa cidade chamada Boca Raton. Nós ainda não conhecíamos essa cidade, não sabíamos nem que esse nome era de uma cidade. E o pastor Léo, enquanto nós estávamos orando para vir para cá, o pastor Léo teve um sonho. E nesse sonho o Senhor falava com ele: vai para Boca Raton. E aí ele não sabia o que era Boca Raton. Eu lembro como hoje. Isso deve ter mais ou menos uns 10 anos atrás. E aí o nosso filho Ítalo, naquela época era pequenininho, o Isaac era desse tamanico. O Ítalo falou: pai, vamos colocar então na internet, no Google, para a gente poder. Na época eu não tinha nem sonhava em ter inteligência artificial, chat GPT, nada disso. Naquela época era o Google, né? E aí ele falou: vamos colocar para ver o que é Boca Raton. E quando nós colocamos, apareceu Boca Raton, Flórida, uma cidade na Flórida e tal. E nós ficamos assim maravilhados. Então, de fato, o Senhor nos trouxe, nos plantou aqui nessa cidade. Vão fazer 7 anos que isso aconteceu esse ano. E o Senhor foi nos conduzindo. O Senhor nos levou para Miami. Cadê o povo de Miami, gente? Olha, hoje de manhã também na nossa igreja de Miami, eu tive assim um sentimento de tanta gratidão por vocês, porque vocês foram assim as pessoas, os irmãos, o povo que Deus levantou para poder nos amar, nos abraçar. E há 2 anos nós estamos ali sendo uma família, não uma igreja, gente, porque uma igreja não é um lugar para você ir num dia da semana, num domingo, para dizer que você cultuou
cultuou a Deus, não, mas uma família. E nós temos sido essa família, amém? Família está junto, família se importa. E, nossa, meu coração está assim, radiante de alegria, porque mais uma porta do céu se abre agora na cidade de Boca Raton, amém? Daqui eu não sei para onde vai nascer outras igrejas, mas Deus sabe. Quem sabe você que está sentado aqui, você é o próximo pastor da nova igreja, amém? Da Eclésia. Então se prepare, porque isso é só o começo. Esse é o início de uma linda história aqui nos Estados Unidos. Você que está nos visitando e não conhece a nossa história como ministério, nós temos 20 anos de ministério no Brasil. A nossa igreja começou no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Arraial do Cabo, uma cidade feia, gente. Não é nada de feia, é linda demais. É o Caribe brasileiro. E ali começou, mas é uma cidade também assim muito estratégica, porque ela sempre foi uma cidade assim, meio escondida, meio esquecida. E Deus nos levou para lá há 20 anos atrás. E então começou esse sonho do Senhor. Porque quando eu falo que é do Senhor, é porque não é do pastor Léo, muito menos de meu sonho. Esse sonho é de Deus, tudo é dele, tudo é para honra e glória dele. Nós somos apenas os instrumentos que ele começou essa obra. Mas um dia a gente não vai estar mais aqui. E os nossos filhos vão continuar. Então esse que é o nosso entendimento. Fazer com que o reino de Deus possa crescer, avançar, expandir. E nós estamos felizes nessa noite. Amém? Bem, gente, hoje também é dia das mulheres, né? Dia Internacional das Mulheres. Ontem, na nossa igreja de Miami, nós tivemos um culto de mulheres muito especial. Foi lindo o nosso culto. Várias surpresas, vários mimos para as nossas mulheres. Mas nós não podemos deixar dessa noite também de orar pelas mulheres aqui. Vamos nos colocar de pé, todas as mulheres. Nós queremos aqui orar pelas vidas das mulheres nesse momento. Vamos orar, vamos clamar. Eu queria chamar o pastor Christian para fazer essa oração pela vida das mulheres. Pastor Christian, abençoa as nossas vidas uma vez mais. É tão importante, eu sempre gosto de ensinar as mulheres da nossa igreja a importância de nós mulheres sermos abençoadas pela oração de um homem, de um sacerdote do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio, Pai, de estar aqui na Tua presença e na Tua casa. O Senhor, Pai, que levantou essas mulheres para essa hora. Quem sabe, Pai, não foi para esse tempo, para essa hora, Pai, que elas estão reunidas. Aleluia! Obrigado, Pai. Nós queremos aqui de coração, cheio de gratidão, declarar sobre elas a paz que excede todo entendimento. Que elas possam, Pai, com equilíbrio, que elas possam, Deus, em nome de Jesus, com a Tua presença, que elas possam, em nome de Jesus, ó Pai, cumprir o Teu propósito, a Tua chamada aqui nessa cidade e aqui nessa nação. Derrama sobre elas, ó Pai, uma graça sobrenatural. Derrama sobre elas, ó Pai, entendimento, sabedoria, saúde física, saúde espiritual. Livre delas, ó Pai, todo o mal. E que elas possam, em nome de Jesus, ó Pai, declarar aonde colocar a planta dos pés, aonde tocar, colocar suas mãos, que elas possam tomar como posse e herança no nome do Senhor. Que a casa de cada uma dessas mulheres, a sua família, seus maridos, filhos, seus familiares, ó Pai, possam receber a porção do Senhor para essa hora. Que a casa de cada uma dessas mulheres, ó Pai, possa ser um lar de paz. Que elas possam, em nome de Jesus, ó Pai, colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilas. E que elas possam ter o entendimento de que elas nunca estão sozinhas. Elas sempre têm a presença do Senhor, ó Pai. Não existe ninguém, ó Pai, que está aqui nesse lugar que pode se declarar que não tem uma família. Somos uma família para pertencer. Por isso, ó Pai, toma essas mulheres nas Tuas mãos. E que elas possam multiplicar, ó Pai, essa graça, essa beleza de saber, ó Pai, que o Senhor é um Deus que governa e que age a favor delas e através delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor, por essa oração. Glória a Deus. E agora, vamos então passar por esse momento de generosidade, esse momento tão especial. Olha, se nós chegamos aqui, começando hoje esse culto em Boca, é sinal que ao longo desses 20 anos, o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus que entendem a urgência, o chamado da obra do Senhor. Homens e mulheres que amam o reino de Deus e amam ver vidas se rendendo na casa do Senhor. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês Eclesiastes 11, apenas o versículo 1, que diz assim, olha: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrar. Gente, é tão profético quando nós lemos em Eclesiastes esse versículo que fala sobre atirar o pão sobre as águas. Naquele tempo,
esse povo, eles estavam fazendo algo com o coração assim, com muita fé. Porque naquele tempo era muito comum haver seca. E nem sempre eles tinham a semente que eles lançavam sobre as águas. Se a gente parar para pensar, aqueles pais de família, eles poderiam se preocupar. Mas se eu lançar o pão sobre as águas, por que eles falam do pão sobre as águas? Por causa das sementes, por conta das secas, da dificuldade que eles passavam. Mas aqui a gente aprende com um povo que via além do seu tempo. Um povo que não estava vendo somente aquilo que os seus olhos de forma natural enxergavam, mas homens e mulheres que enxergavam o mover dos céus, o milagre do Senhor acontecendo. E por isso que ele diz, atire o seu pão sobre as águas. E porque ele tinha certeza, no coração deles, eles tinham a certeza de que muitos dias depois, no tempo oportuno do Senhor, ou quem sabe nem tantos dias depois, mas no tempo do Senhor, essa semente que eles lançavam, ela ia multiplicar, ela ia germinar, e eles iriam receber essa colheita. Isso era uma atitude de fé. Esse texto nos ensina sobre vivermos em situações, mesmo quando são situações difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis e delicados na nossa vida. Nós precisamos sempre ter o entendimento que em qualquer estação da nossa vida, Deus permanece fiel. Deus, ele vê o nosso coração. Deus, ele vê o entendimento do nosso coração de ser fiéis a Ele. Então, nesse momento, eu quero convidar você a aprender com esse povo, a lançar o teu pão sobre as águas. Você não sabe quando que você vai fazer essa grande colheita, mas eu declaro que a colheita, ela virá sobre a sua vida. Eu declaro que você que é dizimista fiel na casa do Senhor, você que tem sido dizimista fiel nesse ministério, você que tem entendido a urgência das chamadas de Deus, eu declaro que você e a sua casa são guardados pelo Senhor, que nenhuma praga, nenhum mal poderá suceder à família de vocês, que mal algum poderá suceder à casa de vocês, porque o Senhor enviará anjos ao teu favor, ao respeito da sua família, para que te guardem, para que você vive guardado pelo Senhor e debaixo dessa promessa. E a palavra do Senhor, ela é poderosa sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite, eu quero te agradecer. Senhor, eu quero te louvar, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado tanto. Podemos declarar nesta noite, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Na verdade, o Senhor não só tem nos ajudado, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem provido o pão de cada dia na nossa mesa. O Senhor tem provido todas as nossas necessidades. E nós somos gratos ao Senhor por essa verdade. Ah, Deus, a Tua palavra nos ensina que ainda não se viu e nem se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O Senhor é esse Deus. Ah, Deus, e nós te agradecemos por essa verdade. Que o Senhor possa trazer essa proteção dos céus sobre cada família aqui representada. Os ofertantes na tua casa, que o Senhor possa multiplicar poderosamente cada semente lançada sobre o teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ofertar através do envelope que está aí no banco. Nós temos aqui também o QR Code, o Zé da igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida.
Irmãos, a paz do Senhor. Amém, querido? Uma alegria nós estarmos aqui. Deus tem uma palavra para o nosso coração. É o nosso primeiro culto, nosso primeiro domingo. Eu creio que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Aqui, nesse lugar, famílias serão transformadas, vidas serão alcançadas, jovens serão libertos pelo poder do Espírito Santo. E aqui nesse lugar Deus também vai levantar obreiros para a sua obra. Líderes, pastores, missionários, adoradores, levitas. Deus vai levantar pessoas para realizarem a sua obra, não só aqui nos Estados Unidos, mas nas nações da terra. Amém? Porque nós somos uma igreja missionária que envia pessoas, que prepara e envia para a glória do nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 ao 42. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 ao 42. Os irmãos encontraram, amém? Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Em algumas versões está: tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça por um momento, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te exaltamos, te glorificamos e te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, através da tua palavra. Ministra, Espírito Santo, poderosamente aos nossos corações e domina nessa noite as nossas mentes, levando cativo todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós repreendemos todo mal, toda obra contrária, toda incredulidade, toda oposição à ministração da tua palavra. Nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor da glória, que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar aos nossos corações. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. E nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um graças a Deus? Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é de Simão a Pedro, a jornada de transformação. Bem? Nós vamos falar sobre esse encontro de Pedro com o Senhor Jesus e de todo esse processo de transformação na vida de Pedro, que é isso que nós cremos que acontecerá no nosso meio. E essa palavra também é uma palavra profética para a igreja de Boca Raton, porque eu creio que esse Jesus é o mesmo Jesus que encontrou com Simão e transformou a vida dele para o apóstolo Pedro, e ele passou por todo esse processo. É o mesmo Jesus que está aqui na igreja de Boca Raton. É o mesmo Jesus que pessoas vão entrar por essas portas e vai passar juntamente com elas por esse processo de transformação, por esse processo de mudança. Então eu queria compartilhar com vocês esse processo de Jesus na vida de Pedro. Jesus conhecia Pedro nos 3 tempos da vida dele. Pedro não conhecia Jesus. Aqui no primeiro encontro, ele ainda era chamado de Simão. O nome dele ainda não havia sido mudado. Então aqui nesse primeiro encontro, Simão não conhecia Jesus. O máximo que Simão havia ouvido é que ele era o Messias, que ele era o Cristo, porém não tinha conhecimento algum pessoal com Jesus. Nesse momento, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 40 ao 42, ele narra o primeiro encontro de Simão com Jesus. E quando André, irmão de Simão, que era discípulo de João Batista, introduz Simão até a presença de Jesus, Jesus olha para ele e fala para ele: você é Simão,
filho de Jonas, que será chamado Pedro. Ali Jesus está falando para Simão, que conhecia Simão em todos os momentos da vida dele, em todos os tempos. Tu és Simão, presente, filho de Jonas, passado, mas vai se chamar Pedro, futuro. Então Jesus, quando se revela ali para Pedro, e revela para Pedro que conhecia quem ele era, ele está dizendo: eu conheço você, você é filho de Jonas, conheço o seu passado, conheço a sua infância, eu sei como você cresceu, eu sei das dificuldades que você passou na sua infância, na sua adolescência e na sua juventude. Você é filho de Jonas, mas você é Simão, eu conheço você, o seu presente, eu sei que você é pescador, eu sei que você tem uma especialidade grande no alto mar, eu sei que você é pescador, eu sei o que você está vivendo, eu sei o momento da sua vida que você está passando, mas você se chamará Pedro, eu vou fazer de você o meu apóstolo, eu vou fazer de você o meu discípulo. Jesus está conhecendo Pedro e já está liberando uma palavra de transformação, de mudança para a vida de Pedro. Então, eu quero pensar com vocês aqui hoje, desde esse primeiro encontro, até o momento da ressurreição de Jesus, quando ele aparece a Pedro lá na Galileia. Eu quero compartilhar esse processo de transformação na vida de um homem chamado Simão, que foi transformado em um Pedro. E esse é o tema da mensagem, de Simão a Pedro, a jornada da transformação. Eu quero caminhar com você pela palavra de Deus, nessa jornada de transformação da vida de Simão, da vida desse pescador, da vida desse homem simples, que veio lá de Cesareia de Filipe, morou em Cafarnaum e se tornou um apóstolo de Jesus. Jesus, ele já vê o que Pedro seria no momento que encontra Pedro, no momento que ele fora apresentado a Pedro. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que todo mundo precisa ter um encontro com Jesus. Pedro teve um encontro pessoal com Jesus. Pedro teve um encontro com ele. Antes, Pedro havia ouvido falar, eu falo Pedro, mas é Simão aqui, amém, irmãos? No primeiro encontro, ele é o Simão ainda. A vida dele ainda não foi transformada no Pedro. Ele só está debaixo de uma palavra profética que o nome dele ia mudar. Amém? Então a gente recebe a palavra evangelística. Quantas pessoas nos evangelizam ou nos evangelizaram falando: olha, eu conheci Jesus, olha, eu estou frequentando uma igreja, olha, ele está fazendo coisas maravilhosas na minha vida. A gente ouve falar. Pedro havia ouvido falar por André, o irmão dele, sobre Jesus, que era o Cristo. Agora, ele está tendo um encontro pessoal. Então, primeiro, a gente ouve falar, a gente é evangelizado. Segundo, nós somos introduzidos até a presença de Jesus e temos um encontro pessoal com Jesus. E quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, a nossa vida muda. A nossa vida não é mais a mesma. Eu quero abrir um parênteses ainda nessa introdução de mensagem para compartilhar algo com vocês. É impossível a gente ter um encontro pessoal com Jesus e sair da mesma maneira. É impossível a gente se encontrar com Ele e profundamente Ele nos revelar algo sobre quem nós éramos, sobre quem nós somos e quem nós nos tornaremos nele e continuarmos sendo as mesmas pessoas. Então a primeira coisa que houve aqui foi um encontro pessoal com Jesus. Simão se encontra com o Senhor Jesus. A segunda coisa que acontece é o chamado de Simão para seguir a Jesus. Isso está lá em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Vendo Jesus duas embarcações junto à praia do lago, os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, ele entrou no barco de Simão, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Depois disse a Simão: faz-se ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra lançarei as redes. E ali ele lança as redes e faz uma pesca maravilhosa, ao qual eles não tinham força sozinhos, os que estavam no barco, para colocar aqueles peixes dentro do barco. E era tanto peixe que o barco estava quase afundando,
de maneira que os barcos vizinhos precisavam ajudar. E depois de uma pesca maravilhosa como esse, depois de um milagre maravilhoso como esse, escute, o texto diz que Pedro havia tentado pescar a noite inteira e não havia pescado nada, ele já tinha lavado as redes. E lavar rede dá um trabalho, gente. Eu sou neto de pescador, o meu avô, marido da minha avó, mãe do meu pai, ele era pescador e eu via aquele homem lavando as redes. Que trabalho que dava lavar as redes. Quando ele me pedia para ajudar a desembolar, eu falava, misericórdia, prefiro desembolar linha de pipa do que desembolar rede de pescador, que dava um trabalho muito grande. Então, Pedro já havia lavado as redes, guardado as redes, mas ele falou, sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. E aí ele faz essa pesca maravilhosa, agora a provisão chega, agora o recurso chegou, porque peixe simbolizava a provisão na vida de Pedro. Pedro vivia da pesca. E você já reparou, querido, que são nos melhores momentos da nossa vida que Jesus nos chama. O chamado de Pedro foi após o milagre da pesca maravilhosa, foi logo após de uma grande provisão. Eu não sei você, mas no momento que o Senhor me chamou para o ministério, eu estava num momento do empreendedorismo da minha vida muito bom. Eu era empresário, eu era dono de lojas, eu estava bem, as coisas estavam acontecendo, as lojas estavam avançando, eu já estava indo para a minha terceira loja. No momento que eu estava orando, na loja que eu ia alugar para se tornar a minha terceira loja, o Espírito de Deus falou comigo, eu não te chamei para isso, eu te chamei para ser pescador de almas. E naquele momento, meu pai era o meu sócio, eu falei, pai, Deus falou comigo aqui, nós não vamos alugar. Ele falou, se Deus falou contigo, não alugue. Meu pai, muito temente, falou, se Deus falou com você, não alugue. Eu falei, ele não sabe o que Deus quer comigo. E eu tive que tomar essa decisão, porque Deus me chamou. Eu fiquei relutando. Os irmãos de Miami conhecem o meu testemunho sobre isso. Eu fiquei relutando, até que Deus falou, se você continuar insistindo, vocês vão perder tudo. E vai ser por causa de você vai ser os homens na vida do seu pai. Eu falei, longe de mim, Senhor. Eu abro mão de tudo, mas que o meu pai siga com as lojas, que ele siga com o recurso, eu abro mão de tudo. E eu falei, Senhor, como eu vou viver? Ele falou, o Senhor falou para mim, já lhe provi de 2 viúvas para cuidar de você. Eu falei, Jesus, eu sou empresário, Senhor. O Senhor falou, eu sei, foi eu que te dei. Senhor, minha conta agora está com tanto de dinheiro lá dentro. Eu sei, foi eu que te dei. Mas agora eu quero que você me siga. Agora eu quero que você faça a obra. Você meu irmão, já passou por isso. No melhor momento da sua vida profissional que o Senhor fala, agora eu te dei tudo isso aí, agora eu quero que você me siga. Agora me segue. 2 coisas podem acontecer. Deus pode mandar tu largar isso tudo e segui-lo, ou então Deus pode mandar você usar isso aí para a glória dele. No meu caso, foi igual de Pedro. O Senhor falou para Pedro, me segue, porque agora eu vou fazer de você pescador de almas. Vou fazer de você pescador de homens. Então, primeira coisa que aconteceu, Pedro foi evangelizado. Segunda coisa que aconteceu, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Terceira coisa que aconteceu, um chamado espiritual, um chamado ministerial, para que Pedro agora fosse um pescador de almas. Esse encontro de Jesus com Pedro foi o encontro que marcou o chamado para seguir a Jesus. Agora, após esse chamado, Jesus começa agora a proporcionar experiências tremendas aos discípulos, principalmente a Pedro. A Bíblia diz que eles estavam evangelizando, os discípulos estavam com eles, e ali Pedro também estava com eles. Eles evangelizando, aí Jesus, dia já raiando, ele fala, vamos passar para o outro lado da mar. E aí ele falou, vocês vão, entrem no barco, vão passando, e Jesus encontraria com eles lá do outro lado. A Bíblia fala que veio uma grande tempestade. A grande tempestade veio sobre o mar, vento, onda, de madrugada, e eles achando já que eles iam morrer, e esse texto que eu quero compartilhar com vocês, está lá em Mateus 14, versículo 28 ao 31, que diz assim, Jesus, depois de eles estarem no meio dessa tempestade, o texto diz que Jesus veio andando sobre as águas. E quando eles viram aquele homem andando sobre as águas, eles gritaram, fantasma! Irmãos, existem momentos nas nossas vidas que nós estamos passando por tanta tempestade, por tanta tribulação, que Jesus na nossa vida vira até fantasma.
Os homens eram discípulos de Jesus, eram tudo crente. Crente não acredita em fantasma, gente, pelo amor de Deus. Quem é que acredita em fantasma? Basta viver uma tempestade. Basta o mar da vida estar revolto. Basta as ondas estarem altas e os ventos estarem soprando. E aí você deixa de crer e começa a ver fantasma. E aí eles viram Jesus e falaram, é um fantasma. E aí Jesus bradou e falou, tem de bom ânimo, sou eu. Aí Pedro falou, mestre, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus falou, venha Pedro. E Pedro sai do barco, irmãos. Pedro sai do barco e começa a caminhar. Olhando para Jesus, ele vai caminhando. Mas o vento soprou forte. O mar, as ondas ficaram revoltas. Pedro olhou para a força do vento. Pedro começou a olhar para aquela coisa do mar agitado, e a Bíblia diz que ele começa a afundar, porque quando ele tirou o foco de Jesus, quando ele tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Assim é na caminhada com Deus. Se você tirar o olhar de Jesus, se você deixar de olhar para Jesus, mesmo em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio aos desertos da vida, você vai afundar, irmão. E aí Pedro começa a afundar, e na hora que Pedro começa a afundar, ele fala, mestre, salva-me! E a Bíblia diz que Jesus estende as mãos e provavelmente Pedro estava a 1 metro, a 2 metros no máximo, a 2 passos de Jesus, porque ele grita, salva-me! E Jesus prontamente pegou nas mãos de Pedro, levantou Pedro e colocou Pedro no barco novamente. O que eu quero pensar com vocês sobre esse texto? Os demais discípulos ficaram no barco. Os demais discípulos ficaram numa zona de conforto, num barco estável, seguro. Aqui a gente está seguro, aqui a gente não vai morrer, aqui a gente não vai perecer. Ótimo, tem muita gente pensando assim, mas também se você não sair desse lugar, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Se você não sair desse lugar, você não vai viver o milagre que Jesus tem para você. Se você não andar, meu irmão, você não vai saber o que vai acontecer ali na frente com você. Então, meu irmão, se nós somos pessoas de fé, como Pedro era um homem de fé, você anda e Jesus bota o chão debaixo de você, ainda que você não está vendo. Muitas pessoas dizem, Pedro andou sobre as águas. Literalmente, Pedro andou sobre as águas, mas espiritualmente, Pedro andou sobre a palavra do Senhor. Vem, Pedro, vem. Irmãos, nós não andamos, irmãos, naturalmente, nós somos seres espirituais, nós andamos pelo poder da palavra. Se você tem uma palavra de Deus, anda pelo poder dessa palavra, porque quem tem uma palavra de Deus tem tudo o que precisa. Quem tem uma palavra tem tudo o que precisa, irmãos. Anda pelo poder da palavra, anda sustentado pela palavra, anda apoiado por essa palavra. Disse Jesus a Pedro, vem Pedro. Pedro saiu do barco. Irmão, se Jesus falou para você, vem, você vem. Se Jesus falou para você, vai, você vai. Se Jesus falou para você, para, você para. Se Jesus falou para você, segue, você segue. Mas anda pelo poder da palavra do Senhor. Pedro teve coragem de fazer o que ninguém fez. Quem ficou no barco, ficou ali, meu irmão. Porém, Pedro viveu o milagre de andar sobre as águas. Só vai viver o milagre quem tiver fé e andar sobre as águas. Quem tiver fé e andar pelo poder sustentado da palavra do Senhor. Aqui Pedro agora começa a viver o primeiro milagre no ministério. Antes Pedro só tinha ouvido falar e teve um encontro com Jesus, recebeu um chamado e por ele ter sido obediente em lançar as redes, ele prosperou. Porque quando a gente é obediente à voz de Jesus e lança a rede, aquilo volta multiplicado para a gente. Obediência, princípio. E após ele ter vivido esse princípio de obediência e de multiplicação na vida dele, agora ele vai viver um milagre sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque as águas e o vento é coisa natural, mas andar sobre as águas no meio do vento e no meio das águas é sobrenatural. Agora Pedro está vivendo um momento sobrenatural da vida dele. E agora Pedro não é mais um discípulo qualquer dos 12. Agora Pedro é o que andou sobre as águas, amém? Até aqui alguém tinha andado sobre as águas? Até aqui algum discípulo tinha presenciado um milagre tremendo? Então até aqui Pedro agora é o cara no meio dos 12. Você imagina Pedro no meio dos 12. Hashtag Pedro anda pelas águas. Hashtag Pedro agora é o cara. Muita gente
Muita gente questiona que Pedro afundou. Mas as pessoas que questionam Pedro que afundou nunca deram um passo na água. Como é que vai questionar o cara que deu alguns passos sobre as águas? Quem está entendendo isso aqui? Então Pedro, ele agora era esse discípulo diferenciado. Eu imagino Pedro com os 12 discípulos, porque eu quero aqui trazer Pedro para o nosso tempo, amém, irmãos? Pedro tinha um grupo do WhatsApp dos discípulos. Ele postou lá no grupo. Alguém fez um vídeo de Pedro andando sobre a água. Na hora que ele começou a andar pelas águas, alguém sacou o celular e falou: meu Deus, o que é isso? Ninguém vai acreditar se eu falar, deixa eu filmar isso aqui. Aí pegaram aquela filmagem, jogaram no grupo do WhatsApp, jogaram nas mídias sociais, o negócio bombou. Pedro agora andando sobre as águas. Você imagina um negócio desse? Pedro agora não era mais um discípulo comum. Pedro agora estava vivendo uma experiência sobrenatural. Então você vê que na jornada de transformação de Pedro, você vai vendo que Pedro, ele ouviu falar de Jesus através de André, o seu irmão. Ele teve um encontro pessoal com Jesus, e Jesus disse para ele quem ele era, no presente, no passado e no futuro. Depois desse encontro, o chamado foi inevitável. Venha que eu vou fazer de você pescador de almas. O chamado aconteceu na vida de Pedro. E quando você recebe um chamado e você obedece e anda na direção do chamado, você começa a presenciar milagres sobrenaturais. Coisas sobrenaturais acontecem. Irmão, se eu perguntar a cada um dos irmãos aqui que já tem anos no Senhor, todo mundo aqui tem uma experiência sobrenatural com Jesus. Todo mundo aqui tem um testemunho milagroso para contar de alguma área da sua vida, de algo que houve uma intervenção divina, um milagre sobrenatural de Deus na sua vida. E é isso que nos move, é isso que nos faz perseverar, é isso que nos faz caminhar, porque uma experiência com Deus, ela transforma a nossa vida. Um testemunho, ele pode até nos edificar, mas uma experiência sobrenatural como essa, ela transforma, marca a nossa vida de uma maneira que nunca mais nós nos afastamos do Senhor. Porque ele andou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. E ele viveu esse milagre sobrenatural no seu ministério. E a coisa com Pedro, na jornada de Pedro ministerial, estava indo de vento em polpa. Agora Pedro vai realizar a grande confissão. A grande confissão de Pedro, Mateus 16, versículo 15 e 19. Gente, Pedro andou sobre as águas. Pedro viveu uma pesca maravilhosa. Olha só, o ministério está de vento em polpa. Olha que maravilha. Pedro agora está conhecido, os discípulos estão falando: rapaz, tu é o cara, tu é um homem de fé, tu viveu lá a pesca maravilhosa, agora tu andou sobre as águas, coisa poderosa aconteceu com você, Pedro, e coisas melhores ainda estavam por vir. Agora Mateus 16, 15 e 19, Jesus faz a pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí eles responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista. Aí versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro. Aqui o nome dele muda. Até aqui ele era Simão Pedro, porque ele estava debaixo de uma palavra, mas aqui, no momento da revelação, o nome dele muda. Mas também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Meus irmãos, olha quantos benefícios tem na vida de um homem que conhece Jesus. Olha quantos benefícios tem na vida de um homem que tem a revelação de quem é o Cristo, de quem é Jesus, que Ele é o Salvador do mundo. Ele é bem-aventurado. Ele tem a chave na mão. Gente, eu estava lá no Brasil, o pastor pregou que é bom andar com quem tem a chave. Às vezes você não tem a chave, mas você conhece quem tem a chave. Quem tem a chave abre porta. Se você tem um amigo que tem a chave na mão, se você tem um irmão, se você tem um network, daquilo que você precisa de alguém que está com a chave na mão, então, meu irmão, essa pessoa, ela vai abrir a porta e você vai entrar por ela. Pedro agora está com a chave na mão.
Está com a chave do céu. Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Você imagina agora, irmãos, o nível ministerial e espiritual que Pedro está diante dos discípulos. Revelou que ele era o Cristo. E Jesus, na frente de todo mundo, falou: você é bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que revelou, foi o meu Pai. Todo mundo olhou e Pedro, imagina o Pedro olhando por si e falou assim: estou assim, mestre. Estou assim com o Pai, está me revelando tudo, aleluia. Cara espiritual que Pedro era, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para ele: tu é bem-aventurado, porque não foi carne ou sangue, foi meu Pai que te revelou, Pedro. Pedro recebe revelação, e quem recebe revelação recebe autoridade espiritual. Amém? Quem recebe a revelação recebe a autoridade espiritual do Senhor. E aqui foi a grande confissão de Pedro. E aí, queridos, aqui agora vai começar os problemas na vida de Pedro. Após Pedro ter realizado essa grande confissão pelo Espírito, Jesus falou que foi quem que revelou? O Pai. Aí Jesus, no meio da conversa aqui ainda, Jesus fala aqui ainda em Mateus 16, ele fala: gente, é o seguinte, ó, já que vocês tiveram essa revelação de quem eu sou, vocês precisam saber o que vai acontecer comigo. O que importa é que o Filho do Homem seja pendurado no madeiro. Eu vou morrer, eu vou perecer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Aí Pedro fala para o mestre assim, aqui agora Jesus vai corrigir Pedro, tá, irmão? Vamos depois. Pedro chama Jesus à parte e começa a reprová-lo dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti. De modo nenhum isso aí que o Senhor falou te acontecerá. Imagina o Pedro falando para Jesus: Senhor, eu larguei tudo para te servir. Agora o Senhor vem com esse papo que vai morrer. Eu larguei tudo, larguei família, larguei os peixinhos, larguei os barcos, larguei as redes, larguei tudo para te servir, Senhor. Larguei os meus amigos lá do cais, todinho, lá do porto, lá de Cesareia. Larguei todo mundo para te servir. Tu está com papo que tu vai morrer. Que papo é esse? O Senhor não deixa isso acontecer contigo, não. Agora que eu estou vivendo os milagres, agora que o meu ministério está voando, agora que eu tive a revelação, andei sobre as águas, agora que você vai morrer, Senhor. Aí, irmãos, Jesus voltando, esse versículo 23, Mateus 16, 23, Jesus voltando disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Misericórdia. 3 versículos antes, ele revela que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. 3 versículos depois, Satanás agora está falando da vida de Pedro. Pedro é chamado de Satanás. Irmão, não sei você, se Jesus me chama de Satanás, eu não sei se eu consigo continuar. Imagina Jesus chamar de Satanás. Fala: para trás de mim, Satanás. E aqui começou um tempo de ofensa na vida de Pedro. O camarada, quando ouve uma palavra dessa, ele fica introspectivo, ele fica silencioso, ele fica tendencioso a se isolar. Então eu creio que Pedro ficou isolado. Pedro agora, que estava achando que o ministério dele estava voando, que teve a revelação de quem era o Cristo, é chamado de Satanás na frente de todo mundo. Eu fico imaginando os discípulos: Satanás e Pedro. Ó, Pedro, não é mais Pedro, não, é Satanás, Pedro. Imagina Pedro triste com essa palavra de ofensa de Jesus no coração, que chamou de Satanás. E mais, irmãos, o texto não diz que Jesus pediu perdão a Pedro, não. Pedro podia ter se ofendido dessa maneira. Claro que nós sabemos que espiritualmente o próprio diabo ali usou a boca de Pedro, o próprio Satanás usou a boca de Pedro. E o Senhor repreendeu, não a Pedro, mas Satanás falando na boca de Pedro, amém, irmãos? Porém, Pedro podia levar isso no coração, como se fosse ele chamado desse nome terrível do adversário, e ficar ofendido, e ficar magoado, e se isolar, porque nós, quando nos ofendemos no contexto ministerial, no contexto de igreja, a primeira coisa que a gente faz é se isola.
Quando a gente não se isola, a gente se ausenta para chamar a atenção. Duas coisas que acontecem com quem se ofende no ministério: se isola e se ausenta. Não quer falar com ninguém. Quando não sai dos grupos para dizer: estou saindo de tudo geral, estou ofendido, me ofenderam. E Pedro agora está ofendidíssimo. Eu gosto da questão do bico de Pedro. O bico de Pedro estava assim, ó. Tudo que falava tinha um bico. Por quê? Porque estava ofendido. O Senhor havia chamado ele de Satanás, agora ele está bicudo. Agora Pedro, que sentava no primeiro banco, Diana, aqui, estava sentando no último banco lá atrás e o bico dele vinha no primeiro banco. O que ele queria dizer sentando no último banco? Não estou bem. Não estou feliz. Não estou alegre no ministério. Isso aconteceu com Pedro. Pedro possivelmente se ofendeu e imediatamente se calou e se ausentou do grupo. Mas Jesus, que é lindo, que é maravilhoso, conhecendo Pedro, vai proporcionar para ele agora uma experiência que vai revelar para ele esse momento que Jesus falou com ele. Ele revela a Jesus que Jesus era o Cristo. Depois ele fala para Jesus ter misericórdia dele. Jesus repreende ele, chamando ele do nome do inimigo mesmo. E agora Jesus vai chamá-los, vai convidá-los ao monte da transfiguração. Aí agora o texto diz, Mateus 17, do versículo 1 ao 5, 6 dias depois. Quantos dias depois? Jesus tomou consigo Pedro, primeiro Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Primeira coisa que eu quero pensar com vocês aqui. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para um particular no alto monte. Particular não é para todo mundo. Particular é algo específico que eu quero fazer. É algo específico que eu quero revelar. É algo específico que eu quero manifestar. E Jesus primeiro chama Pedro. O nome de Pedro aparece primeiro. Eu imagino Pedro dizendo para os discípulos, olha, né? Me chamou de Satanás, agora está me chamando para ir para o monte. Agora está me chamando. Às vezes nós somos assim, irmão. No ministério, às vezes nós somos assim. A gente se ofende e fala, me ofendeu, fiquei, agora fica me chamando. Agora está contando comigo para fazer isso. Versículo 2. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Quem que apareceu? Moisés e Elias. Fiquei perguntando, por que não apareceu Abraão? Por que não apareceu Jacó, Isaac? Moisés e Elias. Mas foi no monte, amém? Versículo 4. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro nesse momento foi restaurado. Porque esse ambiente espiritual, esse ambiente profético, às vezes onde nós nos ofendemos, é o mesmo ambiente espiritual onde nós somos restaurados. Por isso que a gente não pode se isolar, por isso que a gente não pode se ausentar. Ainda que a gente sofra uma ofensa, ainda que alguém, de repente, nos entristeça, ainda que uma liderança nos entristeça, ainda que um irmão nos entristeça, nós não podemos perder o ambiente espiritual, o ambiente profético. Porque é nesse ambiente que às vezes onde nós nos ferimos, é nesse ambiente que Jesus também nos cura, que Jesus também nos restaura. E Pedro, que estava lá de bico, chateado, agora Pedro está falando, Senhor, bom é a gente estar aqui, bom é a gente ter um particular, bom é a gente ver as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais, bom é a gente estar aqui, Senhor, se o Senhor quiser eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Pedro ainda falou, enquanto ele ainda estava falando, versículo 5, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, de quem me agrado, a ele ouvi, a ele escutai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o texto fala que Moisés e Elias estavam ali, Jesus transfigurou-se, a glória de Deus estava sobre ele, e eles começaram a conversar sobre eles, sobre ali naquele local, Pedro, Tiago e João, e Elias, Moisés e Jesus conversando. Jesus transfigurou-se na glória naquele lugar,
E interessante que Moisés e Elias tinham experiências com o monte. E Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte. Quais eram as experiências de Moisés no monte? Foi no monte que Deus deu para Moisés as leis. Foi no monte que Moisés foi chamado para o ministério por meio de uma sarça ardente. Foi no monte que Moisés orou pedindo: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus coloca a mão sobre Moisés e revela a sua glória para Moisés. Moisés era um homem de monte. E agora o texto também fala que Elias também era um homem de monte. Foi Elias que no Monte Carmelo orou e o fogo do céu desceu. Foi Elias que no Monte Carmelo provou que Deus era o Senhor, e ali os profetas de Baal, de Aserá, 850 profetas foram mortos. No monte, uma grande vitória, Elias teve no monte. Então o monte era lugar de coisas sobrenaturais, com Moisés, com Elias, e Jesus leva os 3 discípulos para o monte para viverem algo sobrenatural, uma transfiguração, algo de Deus. Eu não sei você, eu já busquei muito em monte, eu já cheguei em monte que eu fui buscar, e o chão acendeu de madrugada. O chão acendeu, as brasinhas no chão ficavam tudo verdezinho. Quem aqui já viu isso na vida? Irmãos, o chão acendia, assim, é algo poderoso buscar o Senhor nesses lugares específicos de busca, de intercessão, de oração. E aqui Jesus está levando Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração, e eles estão tendo essa experiência com Moisés e Elias. E Moisés e Elias não foram sepultados. Moisés não foi sepultado e Elias também não, porque Moisés morreu, ninguém sepultou Moisés. Satanás veio brigar pelo corpo de Moisés. Então o próprio Deus guardou o corpo de Moisés. Ninguém sabe. E Elias foi levado aos céus numa carruagem. Nenhum dos dois passou por sepultamento. O que Jesus estava querendo falar para Pedro ali? O que Jesus estava querendo trazer para os discípulos? Lembra que eu te falei, Pedro, que eu ia morrer, que eu ia ressuscitar? Sabe por quê, Pedro? Sabe ali onde está Elias e Moisés? Eles já estiveram aqui no plano físico. Agora eles estão no plano espiritual. Quando eles estavam no plano físico, eu estava no plano espiritual. Agora eu estou no plano físico, como Deus, e eles estão no plano espiritual. Você acha que eu não tenho o poder de ressuscitar? Enquanto Pedro está falando completamente atônito com tudo que estava acontecendo, a voz de Deus veio: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprado, a ele escutai. Então o Senhor está falando: olha, o meu filho é o elo entre o mundo espiritual e o mundo físico, a ele escutai. Pedro fica num temor daquilo que está acontecendo. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao espiritual, ninguém vem ao sobrenatural, a não ser por mim. Ninguém vai ter acesso às coisas espirituais a não ser por mim. Jesus está falando. Aleluia. Coisa poderosa. Coisa tremenda. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aleluia. E aí Pedro foi cortado. Pedro foi ali, ficou alegre com o que estava acontecendo, mas o próprio Deus cortou Pedro. Não é isso aí não, tá? Eu quero que você ouça o meu filho. Ele é o meu filho amado. Ouça o que ele está dizendo. Amém? E ali Pedro entendeu. Quando Pedro ouviu aquela voz do Senhor, ele entendeu que ele precisava ouvir o Senhor. Que o que o Senhor havia dito precisava se cumprir. Amém? Pedro foi um dos 3 que viram a glória de Deus naquele lugar. Pedro agora, após ter descido do monte, Jesus faz uma fogueira. E no momento de discipulado, de conversa com os discípulos, Jesus está ali ministrando, está falando, assim como eu estou aqui falando para vocês hoje. Os discípulos estavam sentados, tinha uma fogueira, possivelmente um peixinho assando na fogueira, e Jesus está falando com eles sobre as coisas que iam acontecer. Então Lucas capítulo 22, 31 diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo com trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Gente, pelo amor de Deus, antes do monte chama ele de Satanás. Depois do monte fala que ele não é convertido. Meu Deus do céu. E ele fala: olha,
Satanás pediu para peneirar você, mas eu orei ao Pai por você, Simão. Você imagina se o diabo peneira a vida de Pedro, gente? Não quero nem pensar numa coisa dessa. Tem pessoas que quando dão lugar mesmo. O diabo pega para peneirar, porque a pessoa está dando lugar ao diabo mesmo. Ela joga tudo a perder, ela não sabe, ela desrespeita, ela não quer saber de mais nada, ela abandona, ela sai, ela não fala mais com amor, ela perde o temor, ela perde o respeito, ela perde tudo, ela dá lugar totalmente. É uma pessoa dessa que está na peneira de Satanás. Porém, a Bíblia diz que Jesus orou por ele. Versículo 33, Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Gente, olha o que Pedro falou para Jesus, está aí, gente, Mateus 22, versículo 33. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Versículo 34, respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Você negará que me conhece. Se eu tiver que morrer contigo, eu morro. Se eu tiver que ir preso contigo, eu vou. Jesus, meu Deus do céu, Jesus já sabia da queda de Pedro, mas também do futuro do ministério de Pedro. Agora, queridos, após esse momento ali, Jesus chama eles para orar no Getsemane. Estão orando lá no Getsemane. Vocês conhecem a história. Jesus está com a alma dele abatida, aflita. Fala: vamos orar, vigia comigo. E aí eles dormem no Getsemane. Ele fala: será que vocês não podem continuar, vigiar comigo pelo menos 1 hora? Ele deixou os discípulos ali no Getsemane. Irmãos, eu vou falar aqui sobre os Getsemane, mas eu não vou criticar os discípulos que dormiram lá no Getsemane. Porque eu fui para Israel. Eu andei o dia inteiro em Israel. No final do dia me levaram para o Getsemane. O Getsemane é um lugar fresco, cheio de oliveira, maravilhoso, um jardim maravilhoso. E a gente se curvou para orar, depois de um dia de cansaço. Você sabe o que aconteceu comigo orando? Eu dormi. E eu já tinha pregado antes que os discípulos dormiram na hora de orar. Aí eu falei: nunca mais vou criticar os discípulos, porque eu também dormi no Getsemane, que era um lugar maravilhoso, um lugar que traz paz, um lugar fresco, uma brisa naquele lugar. Eu falei: Jesus, aleluia. E ali eu dormi um pouquinho também. Porém, os discípulos dormiram e Jesus acorda: será que vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? E a Bíblia diz que os guardas vieram, Judas veio junto com os guardas. E Pedro, queridos, Pedro, não sei o que tinha na cabeça de Pedro, que Pedro me aparece com uma espada. E aquela espada não apareceu com Pedro só ali. Pedro já estava andando com aquela espada há algum tempo. Você imagina Pedro com uma espada. Gente, quem dos 12 ia andar com uma espada? Logo quem? Pedro? Na altura dessa do campeonato, pronto para se cumprir, né, o propósito de Jesus de ir para a cruz, Pedro agora me arranca uma espada, gente. Os guardas chegaram. Acredito que Pedro ainda demorou alguns minutos pensando: quem que vai ser, aonde que vai ser, o que vai acontecer. E quando botaram a mão em Jesus, Pedro arrancou a espada, foi na orelha de Malco, cortou a orelha de Malco. Imagina Jesus: Pedro, Deus, Pedro, você não entendeu nada, embanhei essa espada, Pedro. Você não sabe que se eu quisesse eu orava ao Pai, e o Pai mandava uma milícia de anjos aqui, Pedro. Será que você ainda não aprendeu, Pedro? E Jesus, na hora, pega a orelha de Malco e coloca a orelha de Malco no lugar. Vocês sabem que Malco era um aprendiz para ser sacerdote. E sacerdote não podia ter defeito físico. Então, quando Pedro arranca a orelha dele, Pedro não está arrancando só a orelha. Pedro está arrancando um sonho na vida daquele homem de ser sacerdote. E Jesus pega a orelha de Malco e coloca na hora, em segundos, ele coloca no lugar de novo. Gente, eu quero falar isso aqui para vocês. Nós, líderes, pastores de muitas igrejas, às vezes tem pessoas aqui que estão feridas com líderes, com pastores, magoadas, estão entristecidas. Se você não está, algum parente teu está, sempre tem alguém ferido com algum pastor, com alguma pastora, com algum líder.
Porque o líder, às vezes, ele pega a espada e ele não quer nem saber, ele corta. Ele corta a orelha, corta o pescoço, corta o braço, corta a perna. Mexeu com o líder pega logo a espada e corta. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O líder pode até cortar, mas Jesus pega na hora e coloca você de novo no corpo. Ele te coloca instantaneamente de novo no corpo. Porque ninguém pode cortar do corpo aquele que Jesus colocou lá. Então, meu irmão, você se entristeceu, alguém te cortou em alguma área, alguém tirou você, alguém feriu você, Jesus já colocou você de novo no corpo. Você cortou alguém, Jesus colocou essa pessoa já de novo no corpo, irmão. Porque a obra não é do homem, a obra é do Senhor. O corpo é dele, ele é o cabeça. É ele que trabalha dessa maneira. E ali, queridos, levaram Jesus. Agora, Pedro ainda precisava aprender o caminho do reino. Quantas vezes carregamos, irmãos, uma espada esperando a hora certa para usá-la? Talvez você não está com uma espada aparente. Se alguém mexer com você, tu arruma uma espada não sei de onde. Foi o que aconteceu com Pedro. Só tem uma ocasião que a gente arruma uma espada, não sei de onde, e usa a espada. Eu costumo dizer que eu, como pastor, eu fiz psicologia e eu aprendi que com a psicologia que você pode extrair o melhor das pessoas e o pior das pessoas também. Então eu, no meu ministério pastoral, eu pedi para Deus, eu quero ficar com o melhor das pessoas e o pior eu entrego para o Senhor trabalhar. Eu não quero ver o pior das pessoas. Aquele momento que Pedro pegou a espada, aquilo ali foi o pior dele. Foi o momento pior dele. O momento que ele se sentiu acuado. O momento que ele se sentiu que ele ia ser preso, ameaçado, inseguro. E aí o que ele fez foi arrancar uma espada. Quantos de nós não somos assim? A gente fica bem, tranquilo, cantou, a gente vê, a gente está bem, tá legal, mas na hora que a gente fica acuado, na hora que o conflito vem, na hora que o confronto vem, na hora que a exposição vem, será que a gente mantém como Jesus ou a gente arranca a espada? Assim aconteceu com Pedro. Isso é uma palavra de reflexão. Eu nunca quero ver se você tem espada ou se você carrega uma espada. Nem me importa. Nem quero. Eu quero andar com a sua melhor versão. E a sua melhor versão não é o Simão, é o Pedro transformado. Amém, irmão? A sua melhor versão não é o Simão, é o Pedro transformado. Porém, mesmo o Pedro transformado, passa por momentos de conflito e de dor e ressurge ali o momento de buscar uma espada. Então eu, como pastor, busco andar com o melhor das pessoas. Eu oro por elas. Eu conheço o limite das pessoas. Eu não passo do limite das pessoas. Eu não levo as ovelhas à ira. Eu não levo as ovelhas além do limite que elas podem estar ou passar, porque eu sei que vai dar problema. Nós temos limites, temos fronteiras, barreiras que devem ser respeitadas. Amém, irmão? E respeito é bom e todo mundo gosta. É verdade ou não é, irmão? E o líder também respeitar as ovelhas é agradável diante de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, aí Pedro corta a orelha do soldado e em seguida Lucas 22, do 55 em diante. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio, se assentaram ao redor dele. Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele, mas ele negou. Mulher, não conheço. Diante de uma fogueira, sentado. Foi diante de uma fogueira que Pedro prometeu que se tivesse que morrer, morreria, e se tivesse que ser preso, ele seria preso. E diante de uma fogueira ele está negando Jesus. Mesmo cenário. Olha a intencionalidade. Não conheço, mulher. Mas ele negou. Mulher, não conheço. Versículo 58. Pouco depois um homem viu e disse: você também é um deles? Pedro respondeu: não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ainda quando o galo cantou.
O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Você imagina, o galo canta e Pedro estava no lugar cercando Jesus, e na hora que o galo canta, que Pedro nega a terceira vez, o Senhor dá aquela olhada para Pedro. Ah, Jesus. Você imagina Pedro olhando para Jesus e Jesus olhando para ele. Jesus não falou nada, só um olhar. Aí Pedro lembrou. E ele me avisou. Meu Deus, o Senhor voltou, se olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Pedro diz que o Senhor só olhou e Pedro se lembrou da palavra que lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Versículo 62. Saindo dali, chorou profundamente, amargamente. E esse chorar de Pedro produziu um profundo quebrantamento nele. Um profundo arrependimento, uma experiência de quebrantamento e de arrependimento de Pedro, quando ele chora profundamente. Querido, Jesus é levado à cruz, morre, no terceiro dia ressuscita. Maria vai até o túmulo, chega lá, não vê o corpo, vê o jardineiro, ela vai falar com o jardineiro era o mestre, ela diz, o Senhor fala, Maria, e ela diz, mestre. Ele não me toca ainda porque eu não fui glorificado, mas vai, avisa aos discípulos para me encontrar na Galiléia. Ei, Maria, pede a Pedro para me encontrar lá também. Ai, gente, quando ela chega lá, gente, o mestre ressuscitou, viu, mestre? João e Pedro saíram correndo, chegaram lá no sepulcro, não viram o corpo, e aí voltaram, eles voltaram, Maria, como que foi isso? Pois é, Pedro, ele ressuscitou e você saiu correndo, não deu nem tempo de te falar. O mestre falou para os discípulos de ir para Galiléia, ele mandou você ir, que ele quer falar contigo. Imagina Pedro nessa hora, ele quer falar comigo. É o conserto. E sabe o que a Bíblia diz, queridos? Que Pedro volta a pescar. E aqui agora vem a restauração de Pedro. É o último diálogo. Jesus ressuscitou. Pedro não foi lá encontrar com Jesus, mas Jesus foi lá no mar encontrar com Pedro. E aí eles estão com o barco a mais ou menos uns 50 metros da praia. E Jesus está na areia, falando, ei, tem alguma coisa para comer? A Bíblia diz que eles ouviram a voz de Jesus e viram que era a voz do mestre. E Pedro, despido, pulou na água. Porque para um momento de restauração, a gente tem que se despir. A gente não pode estar com nenhuma armadura no corpo, com nenhuma vestimenta. Para um momento de conserto, para um momento de restauração, para um momento de encontro com Jesus, a gente tem que se despir totalmente de tudo. Tem que se despir do velho homem, tem que se despir do pecado, tem que se despir dos nossos erros. A gente tem que se despir, irmão. E Pedro se despiu e se jogou nas águas. E quando chegaram na areia, já tinha um peixinho na brasa, já tinha um pão. Entenda esse cenário, a intencionalidade. Foi num cenário como esse que Pedro falou, não vou te negar, se tiver que morrer eu morro com você, se tiver preso eu vou ser preso com você. E foi nesse mesmo cenário, com fogueira, que ele disse, não conheço, não conheço, não conheço. Negou 3 vezes. E agora é nesse cenário que ele vai ser restaurado. Agora é nesse mesmo cenário. Interessante que Pedro agora vem ali para a margem, aí tem ali a fogueira. Depois de Pedro ter voltado a pescar, João, capítulo 21, versículo 15 e 17. Eles estão à beira-mar, estão à beira da praia. Jesus está com um lanche preparado, está com pão e está com peixinho preparado. E Jesus começa a falar com Pedro. Simão, filho de Jonas. João 21, versículo 15, 16 e 17. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta meus cordeiros. Outra vez o Senhor fala, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo.
Terceira vez perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele não chama Pedro e falou: eu te falei que você ia me negar, Pedro. Eu te falei. Jesus não fala para Pedro, não acusa Pedro, não impõe culpa em cima de Pedro. Pedro já está mal, Pedro já pecou, Pedro já está arrebentado. Jesus só pergunta para ele: tu me ama? E quando Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o amava, aqui Pedro está sendo restaurado das 3 vezes que ele havia negado o mestre. Jesus nesse momento não está trazendo culpa, Jesus nesse momento está trazendo cura e restauração na vida de Pedro. Às vezes nós temos culpa na vida dos outros, às vezes nós colocamos peso na vida dos outros, porque as pessoas erram, nós erramos, nós pecamos, e às vezes nós, ao invés de tratarmos as pessoas com graça e com amor, a gente bota peso, a gente bota culpa, a gente imputa o peso do pecado sobre a vida das pessoas. Mas eu aprendo com Jesus: Pedro, tu me amas. Irmãos, Jesus morreu pelas ovelhas e está confiando a Pedro as ovelhas pela qual ele tinha morrido depois desse camarada ter negado Jesus 3 vezes. Eu digo a você, eu como pastor, se eu tenho um obreiro que me nega 3 vezes, ele pega pelo menos um banco de 1 ano. 1 ano pelo menos. Não sei, irmão, estou brincando, não sou tão rígido assim. Porém, presta atenção como é que eu vou dar o motivo do propósito pelo qual eu me entreguei para um cara que me nega 3 vezes. Você daria? Você daria? Você daria? Daria, Thiago? Se você dá, você é melhor que eu, hein? Você daria dele? O cara te nega 3 vezes, aí todo o teu projeto que você cumpriu, tudo que você sofreu por causa desse projeto, você acabou de morrer e ressuscitar, cara. Por causa dessas ovelhas. O cara te nega 3 vezes. Aí tu morre e ressuscita por causa dessas ovelhas. E tu pega essas ovelhas que tu morreu por ela, e tu pagou o preço por ela, e entrega para um cara que te negou 3 vezes. Pensa. Isso é o maior ensinamento de Jesus para mim e para você. Nós precisamos ter um coração como o do Mestre. Por muito menos nós riscamos pessoas da nossa vida e tiramos pessoas da nossa mesa e do nosso convívio. Mas Jesus botou Pedro de novo na mesa, na fogueira, no momento da mesa, e restaurou ele na mesa. Quem está entendendo? Aleluia. Aleluia. Jesus não pergunta para Pedro: por que você me negou? Por que você me traiu? Por que você me abandonou? Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Se hoje te pergunto: irmã Márcia, tu me amas? Robson, tu me amas? Jesus está perguntando: tu me amas? André, tu me amas, André? O Senhor está te perguntando. Jerusa, tu me amas? Lili, me ama, Lili? Aleluia. Jesus está perguntando. Irmão Jesus está perguntando: tu me amas? Irmão Jesus está perguntando: tu me amas? Nós não podemos estar marcados por aquilo que aconteceu conosco na caminhada. Nós não podemos estar marcados com as decepções, se fomos cortados, feridos ou não. O que importa na caminhada é se verdadeiramente amamos o Mestre. E se você ama Jesus verdadeiramente, a palavra de Jesus para você hoje aqui é: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida das pessoas que eu estou trazendo, cuida das pessoas. Essa igreja aqui, ela está nascendo aqui hoje com um propósito de cuidar das ovelhas do Senhor, de cuidar dos cordeirinhos do Senhor, porque nós amamos o Senhor, nós estamos aqui por amor a Deus, e se nós estamos aqui por amor a Deus, vamos manifestar o amor na vida dos nossos irmãos, vamos cuidar das ovelhas, vamos cuidar dos cordeirinhos. Não importa, meu irmão, a chamada, o ministério da gente, às vezes ele passa por altos e baixos, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, às vezes a gente é ferido, mas a gente também é curado e é sarado. O que importa é que a gente tem que continuar, o que importa é que a vida do Senhor continua, a caminhada continua, e que Ele está na praia nos esperando para nos restaurar.
renovar, para nos fortalecer. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Chamar o Ministério de Louvor aqui para a gente tomar uma canção, nós já vamos terminar. Aleluia. Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. Então Pedro chorou e falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Estudiosos da palavra de Deus dizem que foi 3 níveis de restauração, 3 tipos de amor. Nós conhecemos o amor só como amor, mas o amor em grego é o amor filéu, é o amor sóio e é o amor ágape. São 3 tipos de amor. Então Pedro foi restaurado em todas as esferas do amor, para que não houvesse mais dúvida do amor dele para com Deus. Agora, se você ama Deus, irmão, cuida das ovelhas. Para de olhar o que nós fizemos, o que fizeram conosco, das feridas. Se um dia deram na espada na gente, ou se a gente deu uma espada em alguém, se a gente feriu, ou se a gente foi ferido, se na caminhada a gente se entristeceu, se a gente foi ofendido, ou se a gente deixou de ofendido. O que Jesus está perguntando aqui é: se você me ama. Se você me ama, cumpre o meu propósito que eu tenho para a sua vida. Cumpre o meu chamado que eu tenho para a sua vida. Essa igreja aqui está começando hoje. E você está com uma oportunidade de começar com a gente hoje a cumprir o teu chamado, a cumprir o propósito pelo qual o Senhor tem contigo, a cumprir um chamamento especial. Talvez você já teve um encontro, talvez você tenha um chamado, talvez você já viveu milagres poderosos do Senhor, mas é noite de restauração, é noite de recomeço, é noite de mesa, é noite do Senhor fazer tudo novo. Jesus encontra, Jesus chama, Jesus ensina, Jesus usa, Jesus corrige. Pedro falha, Pedro se arrepende, Jesus restaura e Jesus envia Pedro. Assim é a vida cristã, é um processo, é uma jornada. É uma jornada de altos e baixos, é uma jornada de erros e acertos, mas no final da jornada Jesus está lá esperando a gente para nos restaurar. Não importa quanto tempo você está fora, não importa quanto tempo você está afastado, o que importa é que nessa noite existe aqui na beira-mar uma fogueira nesse altar, existe pão, a palavra de Deus é pão, existe peixe, alimento para a tua vida, e nesse altar Jesus está te perguntando: você me ama? Você me ama? Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Feche teus olhos em nome de Jesus. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos dos meus dias. E Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, e perdendo tudo por amor e com alegria, todos dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, e Ele não entra, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, deixa-o entrar, e por Ele perdendo tudo por amor e com alegria. Feche teus olhos nessa noite, feche teus olhos. Jesus não escolhe homens prontos, Ele os transforma no caminho.
na jornada. Talvez você está numa caminhada, talvez, quem sabe, até você parou nessa caminhada. Mas essa noite Jesus te pergunta: você me ama? Você quer voltar para essa jornada comigo? Jesus está aqui para te restaurar, Jesus está aqui para te renovar, Jesus está aqui para te fortalecer. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, como teu povo nessa noite nas tuas mãos, a tua palavra foi ministrada, nós ouvimos a sua voz, nós recebemos a tua palavra e nós cremos na restauração do Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, Senhor. E o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que nós te amamos. E por isso aqui nós viemos, e por isso nós aqui estamos diante do Senhor. Te agradecemos por essa palavra, porque essa palavra veio ao encontro dos nossos corações. Precisávamos ouvir essa palavra, precisávamos ouvir a sua voz neste lugar. E estamos aqui para um novo tempo, para um tempo de recomeço, para um tempo de renovo, para um tempo de restauração. Senhor, muitos talvez voltaram a pescar, muitos talvez voltaram a praticar as coisas antigas, mas é noite, Senhor, de restauração, é noite de recomeço, é noite de uma nova oportunidade, é noite, Senhor, do Senhor começar algo novo na vida do teu povo neste lugar. Abençoa os teus filhos que aqui vieram, porque eles não vieram apenas para um convite de uma igreja que está começando, eles vieram para um convite de uma mesa, para serem restaurados pelo Senhor. E aqui nós nos despimos, e aqui nós nos despojamos diante do Senhor, aqui nós nos lançamos no teu altar, sem reservas, Senhor, porque aqui neste lugar é um lugar de cura, é um lugar de restauração, é um lugar de recomeço, é um lugar de renovo, e nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, e cremos, ó Deus, que fiel é aquele que fez a promessa, e aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E nós cremos, Senhor, que a promessa que o Senhor fez na vida de cada um dos teus filhos, como o Senhor fez na vida de Pedro, teu nome é Simão, filho de Jonas, mas vai se chamar Pedro. O Senhor cumpriu a promessa na vida de Pedro e vai cumprir nas nossas vidas também, porque as nossas vidas estão nas tuas mãos. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa noite na tua presença, muito obrigado por essa obra que começa aqui em Boca Raton. Nós te louvamos, te exaltamos, nós te agradecemos e nós oramos ao Senhor no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Sem fazer essa oração, com seus olhos fechados. Alguém nessa noite que entrou por essas portas, talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você ouviu essa palavra, quem sabe essa é a noite do seu primeiro encontro, mas depois desse primeiro encontro Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Lembre-se, depois do primeiro encontro tem o chamado, depois do chamado tem o milagre da provisão, depois do milagre da provisão tem o milagre sobrenatural, depois do milagre sobrenatural tem a revelação, e coisas poderosas vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Se você está aqui, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Agora, se você está aqui, você estava afastado, talvez alguém cortou você, mas Jesus hoje está religando você no corpo. Você ouviu essa palavra, você quer voltar para o Senhor, dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Há alguém aqui hoje, pastor, eu ouvi essa palavra, eu estava afastado, eu quero voltar, eu quero ser religado ao corpo. Dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você, onde você está. A Bíblia diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Em nome de Jesus, abre o teu coração para o Senhor e deixa Jesus entrar, deixa Ele fazer a obra na sua vida. Alguém aqui hoje? Alguém que gostaria de entregar a sua vida ou de voltar para os caminhos do Senhor? Dá um sinal com a sua mão, alguém? Todos estão salvos, amém? Amém. Então, glória a Deus, meus queridos. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar encerrando o nosso culto. Como pastor dessa igreja, eu desejo a vocês uma semana de vitória na presença do Senhor. Domingo que vem, 7h30, nós estaremos aqui. Convide alguém
Chame alguém para estar aqui conosco, para fazer parte dessa família. Nós não somos apenas uma igreja, né? Nós não somos um lugar para pertencer. Nós não somos um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Somos uma família. Então, a partir do momento que você faz parte dessa família, você não caminha mais sozinho. Amém? Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Amém. A minha pastora querida está pedindo para eu lembrar vocês que lá fora tem um pastel maravilhoso. Amém? Pastel de crente. Sabe como é que é o pastel de crente? Pouca carne e muito óleo. Brincadeira da parte, o pastel é maravilhoso. Tem uma cantina lá fora. Passa lá. Você, passando na cantina, fazendo lanche, você vai estar abençoando a obra do Senhor. Você vai estar colaborando para que essa obra avance e cresça. Em nome de Jesus. Os visitantes, muito obrigado pela vida de vocês, pela presença. Deus abençoe. Que vocês voltem, em nome de Jesus, para estarem conosco. Em nome de Jesus. Fala, pastora. A pastora está pedindo para seguir o Instagram da igreja. É Ecclesia Church Boca Raton. Amém? Segue lá o Instagram aqui da igreja de Boca. Ecclesia Church Boca Raton. Tem Ecclesia Church Miami e também tem Ecclesia Church Boca Raton. Cuidado com você botar Ecclesia, vai vir as eclésias do Brasil todinha. Segue a gente aqui nos Estados Unidos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa noite na sua presença, pela tua palavra, pelo teu agir, pelo teu mover. Nós somos gratos, Senhor, porque a tua palavra é verdade. A tua palavra produz vida, unção e poder na vida daqueles que a recebem. Pai, agora despede o teu povo na tua paz, na tua direção, sobre a tua proteção. Guarda o teu povo, livra o teu povo do mal e conceda aos teus filhos uma semana abençoada na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos para frente, que a graça do Senhor Jesus, o imenso, interminável amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Está encerrado. Deus abençoe.